Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar sobre As Rãs, do Aristófanes. Esse livro foi publicado pela Kozak Naif. Esse aqui foi o primeiro livro que eu tirei do meu potinho de livros a serem lidos, né, TBR Jar. E eu tirei no final do ano passado e eu fiquei me enrolando pra ler esse livro, porque ele é curtinho, mas como é uma peça de teatro, eu queria ler do começo ao fim numa sentada só. E eu nunca achava que eu ia ter esse tempo suficiente até agora. Enfim, terminei de ler o livro, finalmente. Essa aqui é uma peça de teatro grega, encenada em 405 a.C. e ganhou o primeiro prêmio de comédia daquele ano, inclusive. Mas um pouquinho antes de entrar nesse livro aqui, eu queria falar um pouquinho sobre teatro grego. Teatro grego é uma coisa que eu já tinha lido no colégio, quando eu era criança, adolescente, e que eu tinha um pouco de preconceito, digamos. Eu achava muito difícil. Ano passado eu li, então, esse livro da Zahar, que é o melhor do teatro grego. Eu vou deixar o link ali embaixo. Tem 4 peças, que é Prometeu Acorrentado, Édipo Rei, Medeia e as Nuvens. E tem um texto introdutório muito legal nesse livro aqui também. Eu vou deixar o link ali embaixo pro vídeo que eu fiz sobre ele. A questão sobre teatro grego é que ele é um texto que não é feito inicialmente pensando para ser lido, ele é feito para ser encenado. E eles eram ensinados quando os autores ainda estavam vivos, então eles meio que participavam da construção da peça, assim, das direções da peça. Então não são obras que são completas, assim, não tem tantas rubricas e etc. E eles têm um formato próprio deles. Então, antes de você ler uma peça de teatro grego, é bom você dar uma pesquisada antes. E, gente, por pesquisar, eu não digo nada complexo demais. Assim, o Google está aí para isso. Mas é bom você pesquisar um pouco antes para entender o formato, ou ler um texto introdutório, tipo o que tem nesse livro. Porque senão muitas coisas parecem sem sentido mesmo, assim. Você precisa se preparar para ler uma peça. Mas a verdade é que são textos muito legais, gente. Eles são muito divertidos. Depois que você perde esse medo e perde essa barreira, eles são muito divertidos. Mesmo as tragédias são textos muito legais mesmo. Eu ainda não li muitos, né? Eu estou na fase de descoberta do teatro grego, mas eu tô gostando demais, é muito legal. Se você, inclusive, tiver uma indicação pra mim, deixa aí nos comentários. Bom, é isso. Agora, então, vamos voltar para As Rãs, do Aristófanes. Bom, esse autor tem 2 características principais. Uma é que ele gostava de inventar palavras novas e de criar palavras compostas que ainda não eram usadas. E ele gosta muito de fazer referências a episódios reais da época dele, então questões urbanas, políticas e afins da vida de Atenas. Livro, a gente pode dizer que esse livro tem 2 momentos diferentes. Na primeira, o Dionísio está tentando ir para o inferno para buscar o Eurípides, que é um autor de peças de teatro, pelo qual o Dionísio estava apaixonado. O nome da peça, o As Rãs, tem a ver com isso, porque quando ele está num barco indo para lá, tem um coro de rãs que acompanha esse barco. Tanto que eu acho essa capa uma gracinha com essas rãs. Tem mais rãs na parte de dentro também. Acho muito fofo. Bom, a segunda parte é que Dionísio encontra quem ele queria encontrar, mas tá tendo uma questão, porque é uma espécie de competição mesmo entre o Ésquilo, que também é um autor de teatro, e o Eurípides. Bom, uma das peças mais famosas do Ésquilo eu acho que é Prometeu Acorrentado, e uma das mais famosas do Eurípides é Medeia. É uma peça que eu adoro. Medeia é incrível, gente, sério mesmo. E Dionísio, então, se acaba envolvido nessa competição entre os dois e precisa meio que decidir quem é o melhor deles. É interessante porque essa segunda parte pode meio que ser vista como uma crítica literária, assim, ó. Tem um tom de tentar comparar esses 2 autores, de tentar falar sobre quem conseguia escrever melhor, quem fazia introduções melhores, quem tinha versos melhores e tal.
É bem interessante. E é, de novo, ele se envolvendo com questões do seu tempo, né? Se referindo a autores da época, autores recentes, e tentando trazer essa discussão. Em vários momentos ele faz também referências à cidade. Atenas não estava num momento muito bom nessa época. Ela estava em conflito com Esparta, estava vivendo um momento de inflação. Então ele faz referência a tudo isso também. Umas tiradas muito engraçadas, assim, tem momentos, principalmente nessa competição entre os dois escritores, que é muito divertido, é muito divertido. Talvez seja uma peça que vai ser melhor aproveitada se você já leu coisas, pelo menos uma peça de cada um desses dois, pra você ter alguma base pra entender ali um pouquinho do que eles estão falando, mas é muito divertido, gente, sério mesmo. E esse livro aqui também tem uma introdução legal do Trajano Vieira, que é quem traduziu a peça, falando um pouquinho sobre questões dessa peça propriamente dita e como que o Aristófanes, com essas inovações que ele fazia no texto, acabou influenciando autores mais recentes, né? Autores assim de hoje. É bem legal, gente. Se você já leu, me diz o que você achou desse livro e me passe indicações também de outras peças, que eu estou com bastante vontade de continuar lendo os gregos. São muito divertidos, gente. Vamos perder o medo com essas coisas. Às vezes a gente precisa pesquisar um pouco e não é tão simples assim ler, mas vale muito a pena. E bom, eu tinha gravado o sorteio, pessoal, mas eu perdi o trecho. Eu acho que eu acabei deletando do celular sem querer. Mas o novo sorteado da TBR Jar foi o 40 Dias da Maria Valéria Rezende. Está aqui. Ela esteve em Curitiba num evento ano passado. Eu fui assistir, fiquei com bastante vontade de lê-la depois disso. Aqui tá a fotinho dela. E é isso. Espero que eu não enrole tanto pra ler esse aqui como eu enrolei pra ler as Suns. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até logo. Tchau, tchau.